Eu quero saudar você que nos assiste pela TV Manaim com a paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando agora mais um episódio do programa Ciência e Fé. E vamos tratar aqui a respeito do tema que é a mente humana. E estamos aqui com membros do Grupo Ciência e Fé para tratarmos a respeito deste tema que é tão relevante, que é a mente do homem, aquilo que Deus constituiu desde a criação, e que o Senhor, por esta mente, também nos faz compreender os mistérios que vêm da eternidade. Estamos aqui com o pastor Tiago Costa, paz do Senhor. Paz do Senhor, todos os irmãos que estão nos assistindo. Maravilha. E mais uma vez, seja muito bem-vinda, irmã doutora Ana Peixoto, a paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor William. Um prazer estar aqui com os irmãos nesse tema apaixonante, né? Que é a mente. É verdade, é verdade. Bom, nós vamos iniciar aqui, então, começando com o texto que está na palavra, que está no Evangelho de João, no capítulo 14. Mas aquele, o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, que coisa maravilhosa, né? E é uma forma, digamos, indireta aqui, que o senhor está falando a respeito da mente humana, porque a mente humana, em alguns determinados momentos, ela pode ser falha, ela pode esquecer de determinadas coisas, mas a palavra do Senhor nos garante que o Espírito Santo de Deus, ele sempre nos lembrará, seja das experiências, seja da experiência da salvação, da bênção que o Senhor ele foi nos concedendo ao longo de nossa trajetória espiritual, e é isso que o Senhor ele sempre estará realizando na nossa vida. E para a gente poder começar aqui falando a respeito desse tema, não é? A mente, eu acho que é interessante a gente fazer uma breve abordagem antes da gente entrar no aspecto espiritual, que é com relação a essa parte biológica, doutora Ana. O que a gente pode falar a respeito da mente humana, sobretudo nesta parte biológica? Dependendo do segmento da ciência, você vai ter uma definição para o que é a mente. Ou a parte neurobiológica, ou a parte psicológica, né? Mas na mente ocorrem todos os processos, né? Os processos mentais, de memória, cognição, de pensamento, emoção. Tudo é dentro dessa mente, dentro dessa caixa craniana, desse crânio, que envolve o sistema nervoso, envolve bilhões de conexões de neurônios. Esses neurônios, eles conectam um ao outro através de atividades de uma rede elétrica, química, onde passam essas informações. Por isso que é um processo biológico, nesse sentido, as emoções e todos esses processos mentais que são processados na mente, envolve toda essa química, essa rede elétrica, mostrando o seguinte, que a nossa mente, independente da sua raça, etnia, cultura, aonde você estiver, a espécie humana, a mente funciona de uma mesma forma. Por isso que eu estou considerando esse aspecto biológico. Sim. Porque nós estamos estudando aqui, falando da mente do brasileiro, ou vamos falar da mente do estrangeiro, ou a mente lá de um país europeu. A mente é a mente. Ela processa essas informações e ela responde de uma mesma forma diante desses processos mentais. Por isso que quando a gente estava conversando, falei do aspecto biológico, Sim. né? E é muito interessante porque esse texto que você leu, pastor, tem dois verbos aí que o senhor fala. Um que ele ia ensinar. Isso aí. E o outro que a gente ia lembrar, né? Que são os dois processos relacionados à parte cognitiva. O pastor Tiago é professor, né? A gente não pode lembrar de algo que não nos é ensinado. Envolveu o aprendizado, né? Sim. Então, nesse processo de cognição, o Senhor agiu de duas formas, que a cognição é isso. Alguém me ensinou e eu aprendi. E se eu aprendi, eu memorizei, eu guardei. Porque a memória, ela é sensorial inicial. Pode estar ligada à memória de curto, médio e longo prazo. O que o senhor está falando aqui é o que nós aprendemos da eternidade é a longo prazo. Já está guardado em todos nossos neurônios, na nossa caixa craniana, está guardado. Nós não vamos esquecer, porque é essa partícula
desse ensinamento que vai abrir a nossa porta no céu. Né? Isso é na eternidade, né? Sem essa partícula nós não entramos, Isso é muito bom. né? E isso é interessante, que o doutor Ana está falando, que o nosso cérebro, por exemplo, ele age de uma forma assim, espetacular, né? Porque, por exemplo, ele tem a capacidade de fazer edições que são necessárias para a gente. Você está andando de carro, você viu uma placa, você entendeu aquela placa, daqui a pouco ele já editou, ele já tirou da sua memória aquela placa, de tal forma que se alguém perguntar para você qual é a placa que estava lá atrás, você já não lembra mais. Mas naquele momento que você estava dirigindo, aquilo era importante, então ele segurou a informação. Então você vê que o nosso cérebro tem essa capacidade de editar informações para que você consiga entender, para que você consiga estar nessa conversa. Possivelmente você já não lembra mais a terceira palavra da última frase, mas no entanto nós estamos aqui numa conversa que nós entendemos. Essa capacidade de edição do nosso cérebro, ela é formidável, porque se você lembrasse tudo, você não conseguia sair de uma conversa, não conseguia, entendeu? Se a pessoa, se você estivesse só lembrando só da terceira palavra da última frase, você está naquilo, você não consegue, mas o nosso cérebro tem capacidade de fazer essas edições. Muito bom. E nossa parte sensorial, muito mais, né? Porque você está vendo, o seu cérebro está captando tudo, sons, a imagem, cheiro, o tato, mesmo que você não está encostando em alguma coisa, às vezes é uma brisa que vem, uma brisa de calor, você sente, opa, você está passando perto de um lugar que está pegando fogo, você não viu que está pegando fogo, mas você já sentiu pelos outros dois sentidos às vezes. O tato, você está sentindo o calor, e você já sentiu pelo olfato, que é o cheiro da fumaça. Opa, é alguma coisa aqui diferente. Então, o nosso cérebro, ele é uma ferramenta, assim, extraordinária. É impressionante. É incrível. É impressionante as estruturas, né? Nós estamos aí falando de memória, falando de hipocampo, nós estamos falando de amígdala cerebral, falando de emoções, né? Se você vê todas as estruturas, do jeito que elas conversam e como elas estão ali, entendeu? Gerando todos esses processos, esse trabalho, é impressionante isso. Milésimos de segundo, né? Milésimos, tudo é milésimos de segundo, né? Essa coisa da placa, essa memória, né, rápida, que você tem que jogar depois no trash, porque senão, para que você vai... E já edita, porque senão você não tem... Para que você vai querer saber sobre placa? O caso do trânsito é um exemplo bem factível, porque às vezes você está no trânsito e você vê uma situação de alerta, ali em frações de segundo você decide pisar no freio, desviar. O seu cérebro já calculou tudo. Todo cálculo que, se você olhar para a física e começar a calcular aquilo na física, não, você tem que frear tanto, fazer a curva em tal lugar para dar certo, para fazer uma curvatura. Se você for calcular isso, vai dar um dia de cálculo. Mas seu cérebro fez em frações de segundos. Fez a curva e você desviou, às vezes, de um acidente por conta de uma percepção. É extraordinário, e eu até havia me lembrado do Salmo 139, né? De um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras. Então, o cérebro humano é algo extraordinário, é um feito extraordinário que o nosso Deus ele fez. E quanto mais nós estudamos a respeito do cérebro, coisas mais extraordinárias nós vamos descobrindo. Eu imagino que a ciência não tenha descoberto ainda boa parte do que o nosso cérebro é capaz de fazer, né? O grande problema, assim, do estudo de avanços é porque quanto mais o tecido vivo, mais te dá resposta. E nós não encontramos ninguém ainda que quer fazer essa doação, né? Então, nós dependemos desse tecido vivo. Então, quando a gente pega para estudo, já o tecido provavelmente já não está mais vivo. Mas as grandes descobertas, quando você vai fazer um estudo, por exemplo, a epilepsia, aí você descobre alguma coisa. Vai fazer um estudo para diabetes, aí descobre alguma coisa. Então, sempre é uma coisa assim meio que cruzada, sabe? Mas e quando a gente descobre, são feitos maravilhosos, né, gente? Nossa, são avanços agora com a inteligência artificial, não podemos negar. Os avanços estão cada vez mais surpreendentes em termos de saúde mental, de tratamento, de resposta terapêutica. Muita coisa que nós vamos ver na próxima década. Maravilha. Como é que então a gente pode fazer essa diferença para todos que estão nos acompanhando a respeito da mente e da nossa percepção em relação à vida espiritual, daquilo que o Senhor ele fala conosco, né? Porque nós temos a parte biológica, né, que é o processo de informações, tem a questão da memória, mas o aspecto espiritual, pastor Tiago, como é que a gente pode dissociar isso?
Você vai ver que a palavra ela vai te trazer essa diferença também entre o corpo, né, que envolve tudo, né, Sim. nosso corpo, mente, e aquilo que é espiritual, aquilo que é da alma. Uhum. E nós vemos um texto, que é um texto em Salmos, que ele vai fazer essa diferença num aspecto. O Senhor teve o cuidado de tentar explicar para a gente isso de um aspecto muito simples, para que nós venhamos entender. O salmista ele fala assim: a minha alma tem sede, sede de Deus, sede do Deus vivo. Então ele traz um aspecto que para nós, humanamente falando, é um aspecto que todo mundo já sentiu, né? Quem não sentiu sede em algum momento? Verdade. Então o salmista ele traz um aspecto assim: olha, essa sede que você está sentindo, física, a sua alma também tem. Mas ela não tem dessa água humana, ela tem de Deus e de um Deus que está vivo. Então o salmista ele faz essa diferença. Olha, existem necessidades fisiológicas, humanas, e existem necessidades espirituais. É a necessidade física, a nossa sede, vem através do hipotálamo, nele que regula. O doutor Ana até fala muito melhor do que eu sobre isso. Mas ele vai regular. Não, você está com sede, ele vai trazer esse aspecto da boca seca, aí você vai tomar água, tá tudo certo. Mas essa sede da alma não vem disso. Ela vem da nossa alma, da nossa parte espiritual, que tem a sede de um Deus. De um Deus que De Deus que nos criou. De um Deus que tem essa participação na criação. E até a doutora Ana tem um aspecto desse fôlego, da explicação desse início. Mas a alma sente sede desse Deus que nos criou. Sente sede, porque ela faz parte desse Deus. Então ela almeja isso. Então não adianta eu buscar outra coisa. Não adianta eu buscar nas coisas dessa vida saciar a sede da alma. Não adianta eu buscar nas coisas humanas saciar a sede da alma, porque o que sacia a sede da alma é a bênção do Espírito Santo. Verdade. Quando na série anterior, nós falamos Sim. um pouco da realidade, falamos sobre a mente de Cristo, né? Buscar Perfeito. essa mente de Cristo é o grande desafio, porque também a palavra diz que só o Espírito que conhece a mente de Deus. Sim. E só o Espírito do homem conhece o pensamento do homem, né? Exato. Então, esse é o grande desafio quando a gente está lidando com a mente, é conhecer esse pensamento, porque eu não sei o que você está pensando, nem o que eu estou pensando, nem você não pode dizer, Exato. não é? Esse é o grande mistério, é o que passa na mente. Reparou? Sim. É o que passa na mente do homem. Porque e para ter a mente de Cristo, nós temos que sair da mente do homem e entrar em outro patamar. Para a gente ter a mente de Deus, nós precisamos trazer. O Espírito tem que nos informar, porque nós não temos acesso, né? Então, tá aí os desafios da mente e dessa sede do Deus vivo e de você viver com um aspecto biológico, mas ter sua alma que é carente desse Deus, né? Mas nós, seres espirituais, que nós já falamos, nós fomos criados do barro, como toda a espécie humana, mas nós temos o que Deus nos deu naquele dia da criação, que foi o sopro de vida, né? O sopro de vida, que é Jesus. Nós temos esse Jesus em nós, né? Porque esse Jesus é o que ensina e nos faz guardar a palavra. E onde nós guardamos isso? Na nossa mente. Porque aí vem o exercício da memória, dos aspectos do processamento mental. Onde nós guardamos isso? É justamente isso que eu já queria entrar nesse assunto com a doutora Ana, né? A questão da memória, né? Eu acho que isso é um aspecto interessante, que a gente pode fazer aqui uma relação desse aspecto da memória biológica, de como ela funciona, com a memória espiritual, né? Com certeza, com certeza. Por isso que Deus fez essa mente com esses elementos, para não entender que isso é uma coisa abstrata. Tudo bem, a mente, a parte, tem várias definições, parte que não é material do crânio, mas precisa do material, né? precisa do material. Se não tiver sinapse, não tem. Exatamente. Como que você ia chegar a esse Essa ponto? conclusão, A esse essa conclusão. Tem esse pensamento filosófico, não, que a mente, ela funciona fora do... Não funciona porque você precisa da parte material, que é a sinapse. Se não tiver sinapse, não tivesse essa questão biofísica, bioquímica, né? Físico-química, se não tiver isso, não tem. Não existe Corta 1 segundo da circulação do sangue, acabou. Acabou, então precisa. E isso é um mistério, porque quando a revelação entra na nossa vida, é um mistério de como que nós processamos isso. É um mistério. E você vê esse mistério, às vezes, na palavra. Você vai ver, por exemplo, Saulo, no caminho para Damasco. Uma luz resplandeceu sobre eles.
E alguém, repare os irmãos, o seguinte, olha, alguém virou e falou assim, Saulo, Saulo, por que me persegues? Por enquanto é alguém. Paulo ele não tem a percepção de que é Jesus. É alguém. Eu alguém reconheci a voz. alguém, ó, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ali, na sua mente, Saulo processa uma informação, ó, isso que está falando é maior que eu. Porque ele já responde, quem é, Senhor? Se ele não considerasse que fosse maior do que ele fala assim, quem é você? Né? Ali ele entende, fala assim, não, peraí, quem está falando é maior que eu. Ele fala assim, quem é, Senhor? Então ele já percebeu isso, a percepção dele. Agora Jesus vai se revelar. Fala assim, eu sou Jesus, a quem tu persegues. E repare que isso mexe na mente de Paulo de novo, que Paulo fala assim, Senhor, o que queres que eu te faça? Porque ele podia chegar assim, não, tá bom, você é Jesus, onde é que você tá que eu tô indo aí? Porque eu tava indo a te perseguir mesmo. Mas alguma coisa mexe na mente de Paulo, e Paulo agora ele tem uma percepção diferente. Fala assim, opa, esse aí é Jesus. Aí ele já aceita Jesus como seu Senhor. Porque na primeira frase ele vai falar assim, quem é Senhor? Não, ele é maior que eu. Na segunda frase ele vai entender assim, não, esse é o meu Senhor. Porque ele vai responder, que queres que eu te faça? Então você vê que precisou da mente de Paulo processar aquilo ali. Recebeu fôlego. Sim, recebeu. Recebeu ali a revelação, o fôlego. Então precisou de Paulo processar. E isso precisa. A nossa razão, ela não é debilitada totalmente com a revelação. Muito pelo contrário, ela é potencializada. Exato. É potencializada com a revelação. E esse processamento, ele Durou segundos, né? é Não foi um diálogo que foi em 3 dias. Foi Isso, rápido, instantâneo, instantâneo. Entendeu? Ele não reconheceu para depois reconhecer. Você vê como essas conexões, entendeu? Independente lá do tempo que Saulo, depois Paulo viveu, é a mesma que nós estamos passando aqui. Sim. Porque o homem não mudou. Não mudou, nós não mudamos biologicamente. O que nós temos de diferente? Nós avançamos no conhecimento. Porque a nossa mente nos dá esse privilégio. Nós vamos avançando, avançando. A ciência, ela é resultado hoje do desenvolvimento do seu pensamento, do meu pensamento. Mas nós não mudamos. Sim. Percebe? Biologicamente, a constituição biológica de Paulo é a mesma nossa. Não houve assim o homem evoluiu. O que nós evoluímos? Não. E a nossa ciência evoluiu e hoje ela está estabelecida até a gente descobrir que ela está errada. Porque tem essa questão, entendeu? Então nós temos hoje uma ciência que nós consideramos que é certa. Mas amanhã depois a gente descobre uma outra coisa, você, opa, tudo aquilo que nós pensamos está errado. Entendeu? Então, isso acontece em todas as áreas. Na minha área, a área da física, é a diferença entre Isaac Newton e Einstein. Olha, até Isaac Newton nós tínhamos uma percepção da física, depois com Einstein temos outra percepção. E agora com a física quântica temos outra percepção. Então mostrou que nem tudo que a gente sabia estava certo. E é por isso que a nossa fé não pode estar firmada na ciência. Porque a ciência ela muda ao longo do tempo. À medida que nós vamos entendendo os processos, nós vamos aprimorando o nosso conhecimento físico. E esse aprimoramento, às vezes, requer deixar algumas coisas que nós tínhamos tido como certa para trás. Mas a palavra de Deus ela não muda, ela mesma ontem e hoje será para sempre. Então o homem não muda e nem a palavra. O homem não mudou, nem a palavra. Mudou, é a mesma. Né? Porque Deus não nega a si mesmo, né? Deus Sim, é o mesmo. Deus mesmo, sempre. É interessante que como a palavra do Senhor ela valoriza esse aspecto da memória, né? De nós estarmos lembrando. No último episódio nós lemos aquele texto, né? De João, que o Espírito Santo, né, vos fará lembrar de tudo quanto vos tem dito. Mas há um texto também que o Senhor Jesus, na comemoração da Páscoa, nos últimos instantes com os discípulos, ele na ceia distribui o pão, o vinho, né? Ele vai fazer isto em memória de mim. Porque o Senhor sempre deseja, né, que os seus servos eles se lembrem, né, do seu sacrifício, daquilo que ele fez por nós efetivamente, mas que os servos eles jamais se esqueçam da experiência da salvação, da experiência da conversão, das portas que foram abertas. Então tudo isso faz parte, né, da nossa vida, da nossa trajetória, e que o Senhor ele sempre faz questão de nos lembrar disso. E isso é bem interessante porque, como nós falamos
no episódio anterior dessa questão da realidade, das dificuldades que nós vivemos, mas muitas vezes o Espírito Santo ele nos faz lembrar, olha, meu servo, você está nessa dificuldade, nesse problema, mas se lembre que há tempos atrás você vivenciou uma situação ainda pior do que essa, mas eu fiz com que você obtivesse a vitória. Então, a memória, né, que o Senhor ele nos deu é algo extraordinário. E, claro, ainda assim nós somos falhos, nós podemos esquecer de algumas coisas, mas aí também me lembro daquele outro texto de Isaías, quando o Senhor, no texto, diz assim, ainda que uma mãe se esquecesse de seu filho gerada desde o seu ventre, todavia, ainda assim, eu, o Senhor, jamais me esquecerei de ti. Então, o Senhor, ele não se esquece de nós. Então, nós temos também, além disso tudo, esta esperança, essa alegria de saber que nós temos um Deus tão maravilhoso que está sempre olhando para nós. Isso é extraordinário. Pastor, o senhor falando assim, são os marcos da nossa vida, Sim. né? Que a gente tem falado muito em marcos. São os marcos, aquilo, nossa salvação, as experiências que nós tivemos. Essas memórias, elas têm que ter um resultado. Se nós, tudo que nós passamos, tudo que nós vivemos, tivemos a nossa realidade transformada, não gerar em nós alegria, alegria, nós temos que ser seres alegres, porque nós somos resultados de um sacrifício. Sim. Né? Então, por isso A talvez gratidão, né? a gratidão, se eu falo, não se esqueçam, em memória de tudo que eu passei por vocês, né? Então, essa memória, talvez o que o senhor está requerendo, mostrando, é que a alegria também está em parceria, associado a essa memória de tudo que Jesus fez por nós. Não podemos fazer isso. Exato. E tem até alguns exemplos práticos, né, pastor Tiago, assim, de situações que às vezes pessoas, até em função do envelhecimento, surgem às vezes, problemas como Alzheimer, às vezes esquecem de muitas coisas, às vezes esquecem do esposo, às vezes pessoas estão filhos, próximas, né? Mas experiências marcantes. A gente vê isso em muitos estudos, né? E vemos às vezes na prática mesmo, de pessoas que às vezes estão sofrendo com Alzheimer ou mesmo com a demência já no final da vida, que se esquece das coisas naturais, assim, dos filhos, da casa. Às vezes está na casa onde mora e pergunta, não, que casa que eu estou aqui? Mas não se esquece do Senhor. O Senhor, ele, quando você fala de Jesus, ele teve uma experiência, aquela experiência ficou marcada lá na mente, e a gente pode dizer marcado na alma da pessoa. Então, quando busca essa informação, não é mais só uma informação fisiológica, ela vai no profundo da alma, porque a nossa alma foi marcada pelo Senhor, né? Se o quadro demencial é uma perda de memória, com certeza, para a pessoa lembrar de Jesus, lembrar da palavra, das experiências, dos seus marcos, algo mais profundo. Algo mais profundo. Nos marca, além só do nosso centro de memória, né? Sim. Não é só o centro de memória que está envolvido. Tem uma percepção espiritual aí também, que nós que somos servos do Senhor, nós sabemos que é uma realidade. Nós temos a questão espiritual, né? Então, a espiritualidade, ela na nossa vida, ela é bem definida, porque nós temos o Senhor. O Senhor olha, isso aqui é espiritual, isso aqui é humano, e o Senhor vai definindo as coisas, isso aqui é espiritual, isso aqui é humano. Isso é maravilhoso, é muito bem definido. É diferente de quem está no mundo. Quem está no mundo, às vezes, não tem essa percepção definida daquilo que é espiritual, daquilo que é humano, e às vezes se confunde nessas coisas. Você vai ver pessoas assim que se confundem, você vai ver, às vezes... A falsa percepção da realidade, tem né? a falsa percepção. Nós não, né? Nós não, nós temos tudo bem definido. Por quê? Porque não é porque nós somos bons, é porque o Espírito Santo é que nos ensina e nos lembra, ó, isso aqui nos dá o discernimento. E é um dos dons espirituais, né? O discernimento daquilo que é do Senhor e daquilo que não é do Senhor, daquilo que é humano, daquilo que é do adversário. Então, o Senhor, ele vai nos dando, ó, isso aqui é do Senhor, isso aqui não é do Senhor. Isso é maravilhoso, porque se não fosse o Espírito Santo, nós seríamos enganados, mas o Espírito Santo não nos deixa enganar. O Espírito Santo, ele nos fala a verdade. Porque do jeito que o homem não mudou, Deus não muda, o adversário também não, né? Tá sempre ao nosso redor, tá querendo nos sempre ali, tragar. né? Verdade. Bom, eu acho que nós vamos finalizar por aqui. Há muitas coisas para serem ditas ainda, mas nosso tempo, ele se esgotou. Pastor Tiago, então, até a próxima oportunidade. A paz do Senhor. Pai do Senhor, Pai de Santa Doutora Ana. Paz do Senhor, uma alegria estar aqui com os irmãos, né? Só queria ponderar o seguinte, a mente não é a nossa inimiga.
Não, pelo né? contrário, Ao né? contrário, né? A mente é onde acontece tudo na nossa vida. E nós temos que saber explorar com a felicidade, com a alegria da salvação, né? Expondo a nossa mente aos sentimentos mais positivos possíveis, É. né? Porque Maravilha. o Senhor mudou a nossa E, vida. e nesse encerramento é importante, o doutor Ana falou, nós temos que cuidar da nossa mente até para a gente servir o Senhor mais tempo. Exatamente. Então, evitar coisas que vão trazer prejuízo para a nossa mente, Isso aí. trazer uma saúde mental, saúde física e mental, para servir ao Associados. Senhor. Glória Para a servir ao Deus. Glória a Senhor. É isso aí. Deus. Muito bom, muito bom. Doutora Ana, olha, até a próxima Até a oportunidade. próxima. Pode me convidar que eu venho. Maravilha. A paz do Obrigada, Senhor. paz do Senhor a todos. Amém. Você que nos acompanhou em mais um episódio do programa Ciência e Fé, compartilhe esse conteúdo com seus amigos, com seus familiares. Deus tem uma bênção para o coração de cada um deles. A todos, a paz do Senhor Jesus.